Primeira parte do consultório, então, dedicada às perturbações no desenvolvimento das crianças. É disso que vamos falar agora mesmo e para isso conto com a presença aqui em estúdio da doutora Nádia Rodrigues, é pediatra no Hospital Pedro Espana. Senhora doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco. Doutora, antes de começarmos por perceber que perturbações é que podem surgir então no desenvolvimento das nossas crianças, gostava que a doutora nos dissesse, de uma forma geral, o que é um crescimento normal? Muito bem, um crescimento normal. Existem as chamadas, o que nós chamamos de pediatras de desenvolvimento, as etapas, e todos os pediatras, que é do senso comum, as etapas de desenvolvimento psicomotor. Um desenvolvimento psicomotor normal compreende um desenvolvimento desde o nascimento até a adolescência e depois a adultícia que seja normal, sendo considerado normal várias etapas que são muito específicas, cada uma delas. Existem 6 grandes áreas, se calhar, de desenvolvimento. O desenvolvimento mais precoce, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento motor amplo das crianças mais pequenas. Posteriormente, o desenvolvimento já mais cognitivo do ponto de vista do desenvolvimento da linguagem, do senso comum, 1 ano andante, 2 anos falante. E posteriormente, depois, todas as aquisições do desenvolvimento que vão ser feitas, não só do ponto de vista motor, não só do ponto de vista da linguagem, mas do ponto de vista de autonomia, socialização, de raciocínio prático, de motricidade fina e realização fundamentais destas para sucesso escolar, uma vez que esta área do desenvolvimento lida muito com motivos de referenciação de crianças por atrasos globais do desenvolvimento psicomotor e dificuldades de aprendizagem nas crianças mais velhas. Também a noção de atraso de desenvolvimento psicomotor devemos ter a noção que existem etapas, que existem períodos de normalidade. É normal, por exemplo, uma criança iniciar marcha autónoma, sem apoio, aos 10 meses, como é normal até aos 18 meses. Ou seja, muitas vezes existem em consultas de pediatria geral, exatamente, e temos que respeitar muito os limites da normalidade. E quando existem alguma área do desenvolvimento, um desvio, saber se esse desvio é isolado ou num contexto mais global, e aí falamos de atrasos específicos do desenvolvimento ou com que podem estar associadas a doenças específicas ou os atrasos globais do desenvolvimento, com muitas outras etiologias por trás. Muito bem. Então, depois qual é o limite para depois para que haja então depois um diagnóstico das tais perturbações de que vamos falar hoje? O limite é muito variável, as perturbações são imensas e muitas vezes cabe aos médicos de cuidados de saúde primários a referenciação. O limite, por exemplo, será numa criança pequena, num bebê, eventualmente um dos motivos que deveria ser referenciado mais precocemente e que não é, por exemplo, é o da interação social de um bebê com a sua mãe, com a sua família, logo no primeiro ano de vida. Um bebê que não tem contacto visual com a mãe, que tem comportamentos que os pais compreendem desde cedo que são estranhos, muitas vezes não são sinalizadas nessa altura, são sinalizadas mais tarde e estão associadas, por exemplo, a outro tipo de patologias. Depois temos também o problema da linguagem, um dos motivos mais frequentes de referenciação a consultas de desenvolvimento, o atraso da linguagem, o que é um atraso, o que é o limite da normalidade, lá está. Por exemplo, uma criança que até, porque o desenvolvimento da linguagem tem um desenvolvimento por graus, temos o desenvolvimento do palrar, que depois é um palrar mais elaborado, já parece que estabelecemos um diálogo, e depois há o início das primeiras palavras soltas, depois a construção de frases, quando é que é o limite. Uma criança que até aos 2 anos não diz uma única palavra, pode ser até normal, mas é importante haver uma avaliação por alguém mais habilitado a avaliar estas crianças. Uma criança que regride no desenvolvimento, que é na linguagem, quer em qualquer outra etapa do desenvolvimento psicomotor, é sempre um sinal de alarme, e são esses sinais de alarme que os médicos de medicina geral familiar e pediatras conhecem bem, existe uma escala de desenvolvimento muito frequente, simples, a escala de Mary-Sheridan, em que todos os sinais de alarme lá estão, e é nessa altura que devem ser referenciados, e sempre que há alguma preocupação, mesmo que depois o resultado não seja uma perturbação de desenvolvimento e só uma variante
do normal. Muito bem. Eu sei que a sua doutora é especialista na perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Quer-nos falar também deste problema, doutora? O que é isto? Pronto. Dentro da consulta de desenvolvimento é um dos temas mais frequentes, não sou propriamente a mais especialista, mas todos somos 3 colegas, fazemos consultas de pediatria de desenvolvimento e cada vez mais nos últimos anos a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção tem vindo não digo aumentar a frequência, mas sim acho que aumentar de importância e se calhar de diagnóstico precoce. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção está descrita desde o século XIX, apesar de só haver um reconhecimento mais importante desta perturbação como interferência no funcionamento normal de uma criança. É uma perturbação que se caracteriza por 3 sintomas nucleares. A hiperatividade, ou seja, o movimento excessivo, são crianças que não conseguem parar quietas. Mas desde que cedo, doutora? Frequentemente, sim. Os sintomas, os que eu vou enumerar, são presentes antes dos 7 anos. Ou seja, todos estes sintomas são significativos se forem exagerados para o nível de desenvolvimento de uma criança. Não estamos, quando eu falo em hiperatividade, não posso estar a falar de uma criança de 2, 3 anos. Porque, naturalmente, uma criança de 2, 3 anos é impossível e é hiperativa e não para quieta, exatamente. Deve ser normal. Exatamente. Para falarmos de uma perturbação, os sintomas têm que ser excessivos para o nível de desenvolvimento. Se eu falar de uma criança de 2, 3 anos é normal, se eu falar de uma criança de 8, 9 anos que tem o mesmo comportamento, não é normal. Pronto. Isso é óbvio. Portanto, para além dessa hiperatividade, o movimento excessivo, a dificuldade de ficar quieto no lugar, ou se ficarem estão sempre agitados, por assim dizer, a impulsividade, o agir sem pensar, é uma dos sintomas, e a inatenção. O mais importante, até do ponto de vista de sucesso escolar, é o sintoma da inatenção. Não conseguem têm dificuldade de concentração, nomeadamente atenção focalizada. Têm dificuldade em ficar atentos a um só assunto por um determinado e aceitável período de tempo, sendo facilmente distraídos com qualquer pequeno estímulo ou então estão atentos a tudo e mais alguma coisa, menos ao que interessa. Quando estes 3 sintomas vão interferir, podem ser mais hiperativos ou mais inatentos, mas se não interferirem com o sucesso escolar, com a performance social, quer da família, quer dos pais, dos professores, não podemos chamar uma perturbação. Mas quando interfere com o rendimento escolar, uma vez que e também com a parte social, uma vez que são crianças difíceis, por vezes, de lidar, aí é uma perturbação e aí a referenciação atempada é muito importante, porque cada vez mais existem trabalhos em que asseguram que esta perturbação não é só da criança, é do adolescente, persiste na vida adulta, com evolução para outro tipo de patologias, mais do foro psiquiátrico, ansioso, depressivo, instabilidade emocional, desemprego, até alguma criminalidade, quando não orientadas atempadamente, porque são comportamentos de risco que vão se acrescendo ao que nós chamamos as comorbilidades, o que vai surgindo conjuntamente com a PHDA, que é a sigla que nós utilizamos para a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Os pais estarem atentos, os professores também. Exatamente. A sinalização vem muitas vezes pelos pais, que falam com o médico assistente, os cuidados de saúde primária têm um papel primordial nesse assunto, e pelos próprios professores, quer pelo comportamento, ou muitas vezes porque é um bolo grande de motivos de referenciação à consulta, as dificuldades de aprendizagem, que pode ou não estarmos perante uma criança com uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Quero só ressalvar que estas crianças são cognitivamente normais, não são meninos com déficits cognitivos, que é outro, se calhar, o mais frequente motivo de dificuldades de aprendizagem, nomeadamente os ligeiros, não é? São crianças cognitivamente normais e que não conseguem obter os seus resultados como seria de esperar para as suas capacidades intelectuais. Quais são as causas do PHDA? As causas não se conhecem, existem muitos trabalhos sobre a etiologia da PHDA. Uma das mais importantes será as causas genéticas, que não está identificado em um gene específico, mas é frequente. Mas pode ser hereditário? Sim, é frequente. Muitas vezes numa primeira consulta, muitas vezes vem a mãe e o pai, e é mais frequente nos rapazes, como quase todas as perturbações do desenvolvimento. E é muito frequente os pais reverem-se frequentemente nas características naquilo que estamos a rever, e com o tempo foram controlando ou não essa hiperatividade. Mas também, se calhar, as exigências
atuais também contribuem um bocadinho para isso. Penso que as crianças hoje em dia também têm menos tempo, se calhar fatores ambientais também contribuem, pouco tempo para brincar, para libertar energias, o dia muito ocupado, sim, e depois existem outros fatores que estão associados, que são os fatores pré-natais ou péri e pós-natais imediatos, nomeadamente a prematuridade, existe uma maior prevalência, não se sabe bem o motivo, mas talvez alguma imaturidade cerebral seja associada a uma maior prevalência de PHDA nestas crianças, abuso de substâncias por parte das mães durante a gestação, ou alcoolismo, também muitas vezes associados sim também a déficits cognitivos, todos eles são fatores de risco. Muito bem. É uma doença que não tem cura? Sim, é considerada uma doença crónica, cada vez mais. Até há alguns anos pensava-se que desapareceria na adolescência, mas nos últimos 30 anos, se formos pesquisar PHDA no adulto, os trabalhos são imensos. Ou seja, é crónico e, para além de ser crónico, pode-se associar a outras patologias mais graves. Daí a importância, como por exemplo, será o mais frequente, as neuroses, as depressões, a ansiedade e também muitas vezes comportamentos obsessivos compulsivos e às vezes alguns comportamentos antissociais, uma vez que são crianças que são sempre muito penalizadas, muito criticadas, apesar de não conseguirem controlar o seu nível de atividade e de inatenção, e consecutivamente, quando nós não temos reforço positivo e só temos castigos, críticas, é natural o desinteresse, a desmotivação, a baixa autoestima e depois um percurso de risco provável na adolescência e na vida adulta. Mas podemos dizer que são crianças infelizes? A maior parte eu acho que não. Nós lidamos com crianças pequenas, até porque as crianças hiperativas muitas vezes são crianças, aquela agitação toda, muitas vezes são crianças muito simpáticas, são crianças, é o que distingue de outras patologias mais graves, nomeadamente das perturbações do espectro do autismo, são crianças muito faladoras, extrovertidas e tudo mais. Contudo, existe uma proporção que não é muito valorizada, eu acho, que são a perturbação do tipo inatento, ou seja, sem sintomas de hiperatividade e impulsividade. Esses são ser referenciados à consulta porque perturbam as aulas, porque os pais não os aguentam, entre aspas, porque são difíceis de conter. Depois, existem as meninas, muitas vezes com déficit de atenção, mas são meninas muito quietas, que não perturbam ninguém e que todos nós tivemos colegas com meninas que estariam no mundo da lua, como vulgarmente vêm à consulta falar, e que muitas vezes quando vêm à consulta vêm tarde, já na pré-adolescência ou adolescência, com sintomas muito depressivos e choro fácil na consulta, numa primeira consulta. E é um grupo que acho que continua a ser um bocadinho esquecido. Sim, doutora. Como é que se trata? Falta-nos falar do tratamento para o PHDA. As recomendações têm vindo a mudar, apesar de a base do tratamento ser sempre a mesma. As últimas linhas de orientação são da Associação Americana de Pediatria de 2011, em que abrange, antes só abordava a PHDA entre os 6 e os 12 anos e agora aborda entre os 4 e os 18 anos, ou seja, temos cada vez mais um alargamento da idade e vamos começar a ouvir falar mais disso depois também na vida adulta. O tratamento, há dois tipos de tratamento, o farmacológico e a intervenção comportamental. Nas crianças de idade pré-escolar, nas crianças pequenas, de recomendação forte, é a intervenção comportamental, em que se deve fazer um tratamento multimodal, em que devemos juntar a criança, a escola, os professores. Temos nós, às vezes, a orientar, apoio dos psicólogos, existem psicólogos escolares, muitas vezes para dar algumas dicas de como tratar estas crianças, ou seja, alguns conselhos práticos de colocar uma criança mais perto do professor, de evitar castigos frequentes, de usar nos pequenos progressos naquilo que eles vão fazendo bem, com o reforço positivo, o elogio frequente, não dar trabalhos de 1 hora,
é impossível fazer pausas, são alguns, e a intervenção comportamental na idade pré-escolar. Após a idade escolar, após os 6 anos, a recomendação de primeira linha é o tratamento farmacológico. Existem muitos outros profissionais que criticam, mas os trabalhos que existem sobre os fármacos psicoestimulantes, que é o que nós estamos habituados a utilizar, o metilfenidato, que é o mais comum, o mais comumente conhecido é a Ritalina, por exemplo, existem outras formulações, o Romifeno e o Concerta, que são fármacos... Qual é o efeito, doutora? O efeito está comprovado em estudos científicos que estas crianças terão baixos níveis de alguns neurotransmissores cerebrais, como a dopamina e a noradrenalina. O efeito é o aumento destes neurotransmissores que parece estar associados ao aumento da atenção focalizada, ou seja, trabalham principalmente na atenção e ao mesmo tempo no controle de impulsos e no controle dessa agitação, dessa hiperatividade. Mas o ideal será tratamento farmacológico com a adjuvante intervenção comportamental. Muito bem. Qual o comportamento ideal, por assim dizer, dos pais de uma criança com este problema? O comportamento ideal. Existem famílias muito funcionais, muito bem, e muitas vezes vêm à consulta e que fazem tudo bem. E mesmo assim a criança tem estas características. O que eu falei para essas recomendações gerais que eu falei para a escola são as recomendações gerais para os pais. Haver alguma compreensão, haver reforço positivo. Claro que tem que haver castigos quando existem comportamentos inadequados, há que ter a noção de limites e de regras e respeito pela autoridade, mas temos que também dar reforço positivo, elogiar, tirar fontes de distração, televisões no quarto, playstations, coisas que nos distraem no ambiente do estudo, se calhar no quarto, estimular um sono adequado, tudo mais, para que as crianças consigam se concentrar adequadamente e não serem sempre vítimas de castigos. E o mais importante é o elemento de reforço positivo, que é, e muita coerência entre os pais. É muito importante haver muita coerência entre os pais. As regras têm que ser estabelecidas, têm que ser criadas rotinas para estas crianças, elas têm que ser atribuídas com algumas, têm que ser autónomas, temos que lhes dar algumas funções, explicar 1, 2, 3 vezes, até elas conseguirem com sucesso fazê-los e elogiar esse sucesso. A doutora há pouco disse que o diagnóstico precoce é muito importante. Quando os pais então acham que o filho de facto tem um problema, onde é que se devem dirigir? A porta de entrada a todas estas referenciações é muitas vezes o médico de medicina geral do familiar. É a porta de entrada, são os cuidados de saúde primários, ou muitas vezes os pediatras assistentes que seguem tantas crianças e que depois fazem a referenciação. Muito bem. Não há prevenção para esta doença? Prevenção não. É sempre importante ter a noção que há uma diferença grande entre uma perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, e uma criança com, não queria usar o termo, mas usando, mal criada. Ou seja, é muito importante essa destrinça daí, que é muito importante saber que regras, que tipo de educação, que imposição de limites é dada a esta criança. E quero só deixar uma nota, faça publicidade, sobre o nosso segundo encontro de pediatria que decorreu hoje. Como é que correu, doutora? Correu muito bem. Isto foi em parceria com o Departamento da Mulher, da Criança e do Jovem do Hospital Pedro Espano e dos ACES Matosinhos, são os agrupamentos de saúde de Matosinhos, em que foi uma interação muito grande nós tivemos casa cheia, em que vários pediatras, terapeutas, psicólogos fizeram as suas sessões e houve uma interação muito grande com os colegas da Medicina Geral Familiar, que são os primeiros, que são os mais importantes referenciadores destas crianças, para além dos professores. Pena minha que não tivéssemos, se calhar, maior divulgação a nível dos professores, e correu muito bem, com uma adesão importante, e devemos lembrar que é só com esta interação escola, família, médicos, cuidadores, que temos bons resultados. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui no nosso canal, no nosso consultório. Vamos então fechar.